Então eles subiram até Jerusalém e se reuniram com os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Versículo 6. Preste bem atenção, que aqui no capítulo 15 é mencionado que em Jerusalém quem tomava a liderança eram os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém. Mas lá em Atos 21, quando Paulo voltou da sua terceira viagem, subiu a Jerusalém, ele não se encontrou com os apóstolos, ele se encontrou com Tiago e os presbíteros. Os apóstolos em Atos 21 já não estavam mais em Jerusalém. Então vocês percebem que alguma coisa aconteceu, alguma coisa de muito errado aconteceu, tá? Bom, então essa seita dos fariseus que haviam crido, criaram então esse partido, e podemos ver isso em Atos capítulo 6, versículo 7, diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. De um lado, é uma alegria saber que muitíssimos sacerdotes obedeceram à fé. No entanto, isso acabou também formando um partido e levando o outro evangelho para o evangelho que Pedro e os apóstolos pregavam, e também era o evangelho que Paulo pregava. Irmãos, e essa pressão toda já aconteceu com a morte de Estevão. Porque até a morte de Estevão, vocês podem ver até o capítulo 6, até o capítulo 6, você via a igreja em Jerusalém, na sua primeira etapa, cheia de vigor, cheia de operação do Espírito, através de milagres e sinais. E Estevão era um dos diáconos que foram instituídos no capítulo 6 para atenderem às necessidades operacionais da igreja em Jerusalém, para poupar os apóstolos de concentrarem-se mais na palavra e na oração. Então, Estevão, sendo um dos diáconos, ele era cheio do Espírito Santo, capítulo 6, versículo 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quer dizer, dava liberdade para o Espírito atuar por meio da palavra dos apóstolos. E imediatamente, versículo 9, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Quer dizer, o Espírito estava com Estevão. Estevão não estava sozinho, ele estava trabalhando, deixando o Espírito operar através dele, tá? Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno,
destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Irmãos, vocês perceberam que a pressão dos judeus contra a igreja era que os que creram em Jesus estavam depondo contra os costumes de Moisés e contra a lei de Moisés. Então essa pressão era muito grande já na época de Estevão. A morte de Estevão foi porque eles não mais pregavam a tradição dos judeus, costume de Moisés, e a igreja seguia outra direção, a direção do Evangelho de Cristo, certo? Bom, aí a defesa e o discurso de Estevão está registrado no capítulo 7, e eu ainda acho que um dia nós vamos detalhar melhor esse capítulo. Acho um dos capítulos mais importantes da Bíblia, está no capítulo 7, né? E vocês sabem que foi logo depois que Estevão foi morto, no capítulo 8, né? Que diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Quer dizer, Saulo, que futuramente se torna Paulo, ele era muito jovem, ele guardava, né, aqui no versículo 58 do capítulo 7, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí, naquele dia, capítulo 8, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Irmãos, a Bíblia só registra isso aqui, em Atos dos Apóstolos. Houve uma grande perseguição e todos os discípulos, né, foram dispersos pela Judéia e pela Samaria. Irmãos, mas a perseguição foi muito cruel. Nós conseguimos entender um pouquinho a coisa no próprio testemunho do apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja. Por exemplo, em Atos capítulo 22, só para vocês terem uma ideia, que a perseguição foi muito grande mesmo. Capítulo 22 de Atos, versículo 5. Paulo dando seu testemunho, sua defesa, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi carta para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Quer dizer, Saulo era um desses perseguidores que prendiam os que criam em Jesus e traziam para Jerusalém para serem castigados, punidos. Irmãos, a igreja de Jerusalém sofreu muito. Versículo 19: eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. E aí ele também, em Atos 26, ele discursa na presença do rei Agripa, e no versículo 9 ele diz o seguinte: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes,
encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Quer dizer, os irmãos de Jerusalém eram perseguidos por esses judeus, eram levados para a prisão e eram mortos como punição. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Quer dizer, os que eram do judaísmo perseguiam a igreja com muito ódio, muito furor, né? Eram muito cruéis, colocando nas prisões e matando, né, os cristãos. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Estou querendo mostrar para vocês que a perseguição que surgiu contra a igreja de Jerusalém depois da morte de Estevão foi uma coisa muito traumática, muito triste, muito cruel. E isso, de certa forma, aumenta a pressão de dentro da igreja de Jerusalém reforçassem a ideia de a igreja, para não atrair tanta oposição dos judeus, também acenassem para os judeus: nós não abandonamos a lei de Moisés, nós continuamos a praticar a circuncisão, continuamos a praticar a lei de Moisés. E assim cederam, né, a essa pressão do judaísmo e modificaram a vida da igreja em Jerusalém depois de Atos 15, tá?